Sejam bem-vindos ao Retratos, um mosaico da cena cultural do Distrito Federal. No episódio de hoje, Adriana Nunes e Cláudio Torres Gonzaga. Obrigada, eu estou aqui com o Cláudio, que é ator, redator, comediante, internacionalmente conhecido, trouxe o stand-up para o Brasil, a responsabilidade é dele, olha só. E eu estou com a Adriana Nunes, que é atriz, stand-upper também. Também, ó, por causa dele. Escritora de livros, exatamente, e atriz maravilhosa. E a gente está aqui porque na pandemia ele me convidou para fazer um monólogo. E ele dirigindo e eu atuando, e foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo na pandemia, porque eu estava dentro de casa e a gente tinha encontros semanais com esse texto italiano que ele também traduziu, e agora a gente vai estrear presencialmente esse espetáculo que a gente passou mais de um ano trabalhando. Que chama o Misterioso Desaparecimento de W, que é de um autor contemporâneo italiano, chama Stefano Beni. Esse monólogo, ele estava trabalhando comigo, eu de Brasília, às vezes eu estava em Pirinópolis, trabalhando com a Marta Fernandes em Lisboa também, com a Amparo em Madrid e com a Mariana, que estava em São Paulo e Montevidéu. Então, assim, foi um trabalho com 4 atrizes, todas ensaiando esse monólogo, e a gente estreou as 4 se dividindo com esse personagem no YouTube, né? E agora vai ser presencialmente. Na verdade, o humor sempre tem essa característica e essa função, né, de extrair, de brincar com as coisas que estão acontecendo, tanto as boas como as ruins, né? Então, eu acho que a gente não tem parâmetros para dizer o que aconteceu nessa pandemia. Nunca aconteceu uma coisa dessa magnitude, assim, para mim foi muito trágico ver o que estava acontecendo no mundo inteiro. E a gente conseguir fazer humor nessa situação é uma coisa difícil, mas é também a nossa função, né? Então, a gente poder brincar com algumas coisas, o fato de você estar isolado, assim, permitia algum tipo de brincadeira, e era um respiro, né? Tanto para a gente como para quem estava assistindo, quem produziu o humor foi muito consumido. O humor foi muito consumido na pandemia. Foi. E era muito difícil, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com a resposta imediata do público, né? Quer dizer, você fazer um espetáculo de comédia ao vivo, com a plateia rindo, principalmente o stand-up, mesmo os outros gêneros, quando você se deparou fazendo isso naquela telinha que você não tinha aquela resposta, né? Você tinha até alguma resposta, mas não era imediata, tinha delay, a pessoa está em casa, também é totalmente diferente, né? Então foi um senhor desafio conseguir manter a temperatura de humor nesses quadradinhos do Zoom. Eu acho que como qualquer movimento, quando ele sempre começa com uma reação muito forte, né? Quer dizer, então quando apareceu a coisa do politicamente correto, que nada podia, ainda está um pouco nesse momento, ele às vezes ele é maior do que ele vai ficar depois, né? Então a tendência é voltar a um equilíbrio. Mas de fato nós deixamos de fazer muitas piadas que na verdade não precisamos fazer. A gente algumas não teria problema fazer, mas a gente não precisa fazer. Então isso foi uma mudança. Claro que junto com isso vem um exagero de que você fica, às vezes, e isso para quem está querendo é muito ruim, que é você ter medo. Será que eu... Você fica tolhido, né? Será que isso aqui eu posso? E na verdade você tem que poder. E depois você vê, não, isso aqui realmente não foi legal, mas a gente não pode se autocensurar. A gente tem que ter liberdade, mas também tem que ter consciência que você não precisa fazer certos tipos de piada. Ela perdeu o sentido. Vou me alongar, depois vou deixar você falar à vontade. E, na verdade, quem determina é o público, porque o comediante só vai parar de fazer a piada politicamente correta quando o público parar de rir. Exatamente. Se o público não ri, a gente não faz a piada. É isso que mudou. O público foi deixando de rir e a gente foi deixando de fazer a piada. O humor, ele trabalha com o errado, né? A gente mostra justamente como a gente é ridículo, como a situação é ridícula, como o ser humano ainda é ridículo. Então, você tem que poder falar as coisas, você tem que dizer, né? Olha só, porque o público se enxerga na gente, né? Muito do que a gente está falando é o que a gente vê, é o que a gente está
justamente é um retrato do cotidiano, né? Então essa temperatura é muito difícil agora, porque a gente está com medo, né? Você vai falar uma coisa e olha aí que eu falo, tira, às vezes grava um vídeo, você tira do contexto que estava da história, joga na internet. Aí alguns comediantes foram escolhidos como mártires, assim, foram cancelados, são monstros hoje em dia. E é muito ruim isso, porque a gente tem que poder falar. Assim como ele está falando, a gente sente muito nos Melhores do Mundo essa temperatura da plateia mesmo. Tem piada, às vezes volta com uma peça que não fazia 3 anos, quando solta uma piada que ninguém riu ou alguém reclamou, a gente já fez peça. A gente falou, opa, amanhã não tem essa piada, na próxima sessão não tem, vamos achar outra coisa. Mas a gente precisa fazer, né? Se a gente tolher antes de fazer, é muito ruim, né? Mas é interessante que essa coisa do cancelamento é uma condenação perpétua mesmo, né? Ela não tem absolução, porque os outros crimes, as pessoas cumprem as penas e voltam à vida, e o cancelamento é muito cruel. Muito cruel. A coisa do stand-up, né, posso falar isso, porque a gente, no Rio de Janeiro, o Comédia em Pé foi o primeiro grupo no Brasil, né, a criar uma noite de stand-up, e ele é um formato para crise mesmo, né? Ele é um formato barato, democrático, no sentido de que você não precisa de nenhum poder econômico para você fazer ele, você faz em qualquer lugar, né? Tanto que ele tem uma das suas origens em os comediantes se apresentarem na guerra para os soldados, que era o que podia fazer, e um cara lá para contar Bob Hope, né? Então, então eu acho que o stand-up, nesses momentos de crise, ele sai na frente nesse sentido, né? Porque ele é barato. E é barato para quem faz também, né? Você montar um espetáculo, alugar um teatro, às vezes você já chega num espaço que já tem lá uma noite, um bar, né? Eu acho interessante porque ele é democrático nesse sentido que eu falei, né? De ser de fácil acesso, e também no sentido de temas. Porque a gente, como a gente vê, fechou em muitas cidades, a gente sempre abria para comediantes locais e tal, que vinham com piadas locais que a gente jamais seria capaz de fazer, né? E nenhum outro público iria rir. Então, a pessoa que é daquela cidade vai para um teatro e vê no palco uma piada que é para ele, exclusivamente, né? Que não vai estar em nenhum programa de TV, não vai estar em nenhum filme do cinema, só vai estar naquele teatro para aquelas pessoas. Então, isso é muito, muito interessante. Eu me lembro do Paulo Vieira, que é aqui de Palmas. De Palmas, né? E que ele fazia uma piada que lá em Palmas, o Homem-Aranha estava perdido, porque não tinha prédio para ele ir. Cara, é uma piada ótima. Só pode fazer lá. Só pode fazer lá, e aquelas pessoas adoraram, então isso é muito interessante. E aí, a princípio, a gente tinha que perguntar para o produtor, para o motorista, para não sei o quem, qual o nome da rua que alaga, qual o nome de não sei o quê. Com o tempo, a gente passou a ir tanto para essas cidades que a gente mesmo coloca já essas referências, né? Como o eixo Rio-São Paulo sempre foi muito mais forte, quando a gente chega em qualquer cidade, Recife, vai para Natal, para outras cidades, as pessoas não sabem que a gente é de Brasília, realmente. Aí na entrevista, começam, mas vocês são de Brasília, com um estranhamento muito grande de ser um grupo de Brasília, né? E a gente mora aqui, a gente é um grupo daqui mesmo. E eu acho que isso facilitou também a saída a todos os lugares do Brasil. A gente já cumpriu todas as capitais do Brasil e muitas cidades do interior também, e algumas do exterior. E eu acho que o fato de ser de Brasília deu para a gente uma capacidade de conversar melhor com o público, né? Porque aqui em Brasília a gente tem pessoas, a gente foi criado com pessoas de todas as regiões. Então a gente conviveu, né, com todo mundo. Então é muito interessante. Uma facilidade com sotaque. A gente não ter o sotaque, né? A gente acha que a gente não tem sotaque. Eu acho que eu não tenho sotaque. Aí, quando eu quero, eu faço sotaque lá de Goiás. Aí quando eu quero, eu faço outro lá do Rio, entendeu? Porque essa facilidade da gente ter escutado isso a vida inteira, ter essas referências, né? E levar um humor, né? Levar a comédia, porque é sempre uma briga. Mas achei que Brasília só tinha políticos. Não, os políticos vocês que mandaram, a gente tá lá. Aqui tem humor, né? E depois do grupo vieram outros grupos de comédia aqui. Né? Eu tenho uma história muito interessante para falar disso, sobre... porque o comediante ele não tem o mesmo prestígio do ator dramático, né? Em premiações, não tem. E eu trabalhei
alguns anos com o Chico Anísio. E o Chico Anísio, eu estava trabalhando com ele tinha acabado de fazer a Tieta, o filme, que ele fazia o pai da Tieta, era um papel dramático, né? E as pessoas iam dar os parabéns para ele. Ai, Chico, parabéns, eu acho uma ator. E ele ficava chateado. Ele falava, peraí, eu faço 230 personagens. Agora, por esse papelzinho, você vai achar que eu sou bom ator? Eu sou bom ator há muito tempo. Eu faço 230 personagens. Entendeu? Ele com esse cartel de 230 foi ser, como é que diz, alçado ao nível de bom ator quando fez um papel dramático pequeno num filme. Ele devia ter ficado 10 minutos em cena, né? Então isso é interessante. E em geral, eu vou dizer que o comediante em papel dramático tem muito mais chance de ir bem do que o ator dramático quando vai fazer um papel cômico. Inclusive tem vários atores, né? Como o Tom Hanks, por exemplo, que fez uma carreira como comediante muito marcante, personagem e tal, mas foi ganhar o pedigree quando ele fez o Filadélfia, quando fez e aí depois também não voltou mais para a comédia, né? Ficou como um ator dramático, porque tem mais status, realmente, do que o ator de comédia. Eu não sei, eu acho tão interessante fazer comédia, né? Eu acho tão rico porque na comédia a gente está transitando, quando a gente faz comédia, o público está rindo, a gente tem um público na mão, né? A gente faz rir e faz chorar, né? Então é um poder muito grande você fazer comédia, eu acho incrível, eu não fico nem com vontade de fazer outra coisa, e sendo que todas as coisas estão inseridas dentro da comédia, né? A gente precisa ter uma bagagem dramática para fazer comédia, não tem como, né? Não é da boca para fora, né? É uma capacidade de observação muito grande que você precisa ter, de crítica, de ironia, né? A ironia é uma coisa incrível. Quando você ri, você está acessando um outro patamar de inteligência, né? Então, assim, eu acho incrível poder estar nessa área. Eu não tenho vontade. Agora eu quero fazer um papel que eu posso chorar, uma novela. Eu não tenho nem vontade. Não quero. Porque a dificuldade que quando um ator que não é exatamente um ator de comédia, vai para a comédia, que a comédia, o julgamento é imediato, né? Você entra em palco, você fala uma coisa que pretensamente é engraçado e o público vai rir ou não vai rir. Então a aprovação é imediata, né? E ela não é uma coisa que você possa gostar depois, né? Porque às vezes você vê uma peça e você sai e você fala, não sei se eu gostei. Como filme, né? É um drama, né? Aí você vai, debate com algum amigo aqui, você fala, não, realmente é interessante, você passa até a gostar mais de uma coisa que você não achou mais ou menos, ficou na dúvida. A comédia, o julgamento é na hora, ou você ri ou você não ri. E isso, se você não tem estrutura, você quebra. A comédia acompanha a sociedade, a gente descobre, né? Sempre descobriu como fazer, né? Como colocar o humor em todas as situações, Então, não tem, isso aí não se perde. E tem uma coisa que dentro desse tema, né, da sutileza e tal, que é uma coisa que eu ouço muito e tal, que eu já escrevi programas populares, né, em TV aberta. Cláudio, quais programas você já fez? Qual que eu não fiz, né? Mas eu trabalhei como redator chefe na Globo durante 20 anos, então passei por todos os programas, Grande Família, Zorra Total, Sai de Baixo, escrevi para o Renato Aragão, Chico Anísio, escrevi para todo mundo. Então fiz muita comédia popular, né? E às vezes, eu estava numa entrevista e falei, não, mas é porque isso aí é humor fácil, humor com palavrão, humor fácil. Eu falei, cara, se é humor, não é fácil, você pode ter certeza disso. Se você acha que é fácil, faz o seguinte, colocar 400 pessoas aqui, você sobe e fala meia dúzia de palavrão. Vamos ver se vão rir. Não vão rir de você, porque você não tem graça. A pessoa fica um pouco ofendida, para falar a verdade. Quando o grupo começou, aqui em Brasília, que é uma cidade, quando a gente começou há 30 anos atrás, muito pequena, né? A gente cresceu com Brasília e também foi favorável, né? Esse aqui foi nosso palco aqui e tal, você ter os espaços abertos aqui na cidade, mas a gente era taxado como um gênero menor, era besterol, vocês estão fazendo besterol. E eu sempre tive a consciência de estar fiel ao que a gente queria fazer, né? O nosso objetivo sempre foi fazer rir, sempre, desde o início, né? E a gente tem esse termômetro, a gente tem um termômetro atrás. Passou 1 minuto, ninguém riu,
tá na hora de entrar um personagem, mudar aquele texto. É um trabalho, né? Cláudia é uma referência para mim no stand-up. Eu comecei a fazer stand-up porque eu senti uma necessidade grande de falar coisas que eu precisava falar. Eu estou num grupo só de homens, né? E aí teve um momento que eu falei que a partir do momento que a gente começou a viajar pelo Brasil, a gente se tornou também repetidores de dos espetáculos, nem todos os espetáculos nossos viajaram, e aí eu queria criar uma coisa nova, queria fazer, e eu falei, Cláudia, eu preciso fazer. Ele começou a dar eu lembro bem, você fez um curso de stand-up, eu estava em Brasília, eu falei, eu quero fazer esse curso e tal, mas não vou conseguir. Mas eu falei com ele, mas o meu stand-up não vai ter graça, porque o que eu quero falar é um momento meu de mulher, assim, não vai ter graça. Ele falou, então faz uma peça. E aí eu comecei a fazer stand-up num movimento feminino, Mamacitas, conheci as meninas do stand-up e admiro hoje, assisto muitas mulheres também que fazem, tanto as brasileiras quanto as americanas, as inglesas, sensacionais. Assistir o stand-up, está muito nos streamings agora, né? A minha influência, assim, no Brasil, vamos dizer, a Santíssima Trindade, que era o Zé Vasconcelos, o Jô e o Chico, né? E que faziam um homem show, que não era exatamente stand-up, porque eles tinham uma coisa meio de um pouco de personagem, um pouco de anedotas prontas e tal, escritas para eles, mas era um embrião, assim. E fora, com certeza, é o Seinfeld, que foi a primeira coisa que apareceu aqui no Brasil, quando entrou na TV a cabo, aquele programa dele. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, porque eu brincava que eu era animador de festa de adulto, porque eu fazia tinha facilidade de contar histórias, de contar piada e tal, mas nunca tinha facilidade de fazer personagem, então não tinha um espaço para mim, que não era um cara que fazia vozes, que fazia imitação, ou que fazia tipos, eu gostava de falar. Então o stand-up, para mim foi isso, é até difícil dizer assim, recomendar uma pessoa que tem uma geração assim... Tem uma geração, tem que procurar incrível, assistir. É muita gente fazendo um trabalho bacana em São Paulo, no Rio tem no Rio aconteceu, você falou daqui das duas áreas, o Rio tem, vamos dizer, a Zona Sul e o entorno, a Zona Oeste e tal. Zona Norte, surgiu uma geração de comediantes dessa área, que são incríveis, que não estão preocupados em fazer stand-up na Zona Sul. Eles fazem, a gente que está indo até eles para fazer, porque eles criaram um público na Zona Oeste, principalmente. Então tem muita São Paulo gente com boa. Noites todos os dias. Exatamente. Eu acho que a pandemia, a gente tem que tirar alguma coisa dela, né? E eu acho que uma coisa boa que a gente tira é que a arte foi muito olhada, né? As pessoas precisaram da arte para sobreviver. Então, que as pessoas valorizem cada vez mais, né? E consumam a arte, né? Porque a importância foi muito explícita agora, né? A gente precisou para respirar, né? Todo mundo, né? Então, quando os teatros voltarem, que as pessoas voltem, eu acho que a gente volta com uma força nova, assim, porque é um aprendizado também, né? O sofrimento a gente aprende com ele e a gente tem que continuar vivendo e da melhor forma. Quem faz humor fazendo humor e vamos lá, vamos em frente. Eu acho que a pandemia potencializou tudo, o bem para o bem e o mal para o mal, né? E a parte boa é que realmente, isso que a Adriana falou, que as pessoas sentiram necessidade de consumir a arte, né? Eu acho que tem uma demanda reprimida que as pessoas estão loucas para voltar a se encontrar, para ter experiências coletivas, né? E esse vai ser o nosso patrimônio daqui em diante, que é essa carência, né? Que as pessoas estão com vontade de voltar a se encontrar para experiências coletivas.